Eu não estava Olha muito ele Boa aqui, tá noite! vendo? Escutando bem? Tudo Boa certinho? noite. Boa noite. Tudo certinho. Boa Hum. noite. Olha aí. Prazer aqui, obrigado pelo convite. Ô, eu que agradeço vocês dois, parceiraços aí. E que bom que eu posso fazer a live com os dois ao mesmo tempo, né? Eu nunca participei de uma live dessa no Instagram com 3 pessoas. Eu só participava de live com 2, mas vamos nessa, vamos se Também, não entendendo. sabia, é novidade É, para mim também. E é bom, né? Mais uma opção aí para a gente, nesse mundo de distanciamento, né? As opções de tecnologia aí, né? Nos ajudando cada vez mais. e então, vamos começar a conversar? Cadê tua caneca de café, Jorge? É mais fácil. Ah, eu tô na água. Ah, muito bem. Aqui, ó. Ivan Eu também com as tô no chá, só porque nas propagandas. Ivan, propaganda dele, Rita com propaganda dela. Água aqui já, vamos embora. olha, pessoal, eu queria também agradecer aí a Rita mais Vamos uma embora. vez, né? É uma honra, né, fazer parte aí dessa live, né? Para compartilhar um pouco de conhecimento, né? Do pouco que eu sei, porque a jornada é grande diante desse mundo novo aí chamado adequação dessa nova lei, né? Dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que a gente não trabalha só, a gente que trabalha com não trabalha só com LGPD, a gente trabalha com outras normas regulatórias. Então vamos lá. Podemos fazer uma Chegamos pergunta agora. introdutória, Ritinha? Pode. Devemos, É. né? Como a minha internet, acho que foi a minha que travou, seria interessante, não sei se vocês falaram, a minha, isso. Seria interessante que a gente deixasse claro, já deve estar claro, né, que vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Jorginho aqui, nosso repórter da TV Clube, que eu tenho uma carteirinha já de fã e que tiro foto até da televisão. Também sou fã e seguidor, viu? Seguidor, não Obrigado, perco, tiro obrigado, foto da gente. TV e ainda mando para ele. Estou conhecendo o seu trabalho, muito importante conhecer o trabalho de alguém tão próximo, que cuida, né, aliás, que conhece, né, profundo conhecedor da LGPD, porque é um assunto tão importante e minha eterna professora Ritinha, é mais que uma honra estar Oh. aqui com vocês. Eu queria começar fazendo uma pergunta básica, uma pergunta muito introdutória. Quando a gente bota assim, né, LGPD é uma sigla, né? Até parece com a sigla LGBT, mas não tem nada a ver, né? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei que foi aprovada lá atrás, em 2018, mas muita gente sequer ainda lembra ou consegue lembrar, ou precisa fazer esforço para lembrar o que ela significa, né? Uhum. Então, a minha primeira pergunta, a pergunta de introdução, eu acho que é muito importante para a gente se interar sobre o assunto, o que é uma lei geral de proteção de dados? E por que esse é um tema que a gente deve se importar com ele? Pronto. A lei geral, como você colocou bem, eu vou começar pela origem da lei, né? A lei ela foi baseada na GDPR, certo? Que é como se fosse a Lei Geral de Proteção de Dados do Reino Unido. Então, isso foi em 2018. Então, nesse mesmo ano, tivemos aí o advento da eleição do Trump, né? Que depois veio a público a artimanha do Facebook, utilizando a Cambridge Analytica, né, que é uma empresa de análise de dados, que se a gente tiver uma oportunidade, a gente vai abordar também esse assunto. Então, a lei surgiu justamente aí, a necessidade da gente. A gente já tinha o marco civil da internet, certo? Que falava aí sobre o tráfego, o aumento, né? Aquela coisa assim, é necessário que se haja uma normatização, uma lei de controle das informações das pessoas, que sei lá quantos por cento, mas boa parte da sociedade que vive dentro de um meio de uma sociedade ativa, se utiliza da internet. Então, o mundo todo abriu os olhos para essa necessidade. Então, lá em 2018, a lei foi criada, 13.709, certo? Ela ficou em vigência por 2 anos,
certo? E passou a vigorar em setembro desse ano, né? Sancionada pelo presidente, certo? Mas sem uma fiscalização específica. No caso, estaria falando aí da ANPD, né? Que é outra sigla também chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa Felipe, autoridade... Ivan, Oi. deixa eu, uma pergunta só para a gente deixar bem esclarecido. Claro. Acho que para poder a gente começar a entender o assunto, a gente tem que entender um contexto, né, possivelmente. Que hoje existe um novo tipo de commodity, né? E, por exemplo, enquanto muitos vendem, vamos lá, vou falar de outros tipos de commodity para poder as pessoas entenderem. Soja é uma commodity, é um produto que tem poucas mudanças e é vendido no mundo inteiro. Vamos falar de petróleo, é uma commodity. E muita gente fala que dados são um novo tipo de commodity. É um produto à venda, né? Quando a gente não paga isso, mas a gente insere nossos dados, na verdade a gente está pagando com essa inserção de dados, né? A gente está dando os nossos dados de bandeja para as empresas. Por um acaso, essa LGPD veio para disciplinar isso? Porque o que parece para a gente que cobre o assunto... A Ritinha está travando bastante. Essa LGPD, o que existia era um liberou geral. E as empresas estavam livres para fazer o que elas quisessem. Essa LGPD veio contribuir para dar mais disciplina, é isso? Então, ela veio sim, ela vai trazer mais, só que a LGPD, ela cuida de um segmento só do dado, mas ela também avança até o dado de um modo geral, e eu vou te explicar melhor. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz respeito único e exclusivamente ao dado pessoal. Tem um viés de dados. Essa expressão que você colocou ali foi um árabe, né, que circulou no mundo, né? O dado vai ser o petróleo do futuro, e é isso mesmo. Então, por que ele falou isso? Assim, como exemplo que você colocou aí foi do petróleo, eu vou colocar da seguinte forma. Se você pegar o petróleo, que é aquele que a gente extrai lá na mina, e colocar no seu carro vai funcionar? Não. Não, né? Então ele precisa ser tratado, refinado, né? Passar por um processo todinho para se transformar numa coisa útil e de consumo. A mesma coisa é o dado. Então, o dado e a informação são coisas distintas. São coisas distintas, não. São coisas que passa por um processo. Então, o dado, a informação é um conjunto de dados ou cruzamento de vários deles. Entendeu? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, então, quando eu falei aí, ela avança além dos outros, além do dado pessoal, sim, na questão do tipo do uso do cookies, da política de cookies. Então, quando ela tem lá umas normas específicas para se colocar o cookies de uma maneira correta no site de quem está oferecendo o produto e fazendo a coleta e tratamento desses dados. Então, é daí, nesse ponto aí, que a LGPD avança sobre vamos dizer assim, em termos de as outras tabelas de dados. Porque o dado pessoal é uma tabela. Então, o dado pessoal, o texto que eu digito lá no Google e faço pesquisa é um dado, mas não é pessoal. Mas a partir dessa rotina que eu faço, eu abro um determinado programa, eu busco um determinado produto, eu me utilizo de um determinado aplicativo, então essas informações cruzadas passam a ser dados com informações preciosas. Entendeu? Mas se a gente tem se com a LGPD, Ritinha. Não, só não pode fazer pergunta, era só uma curiosidade, porque muitas pessoas não entendem, apesar de ouvirem muito, por que o nome cookies, né? Por que se chama cookies? A gente sabe que é pelo biscoito. E aí, eu conversando com o Ivan essa semana, ele fez um esclarecimento que eu acho que é interessante. Por mais que a gente saiba, né? Mas muitas vezes quem está aí nos assistindo pode não saber por que se chama cookies. Cookies ele vem o biscoito mesmo. Então, quando a gente come biscoito, normalmente a gente deixa cair migalhas. Então, essas migalhas aí é como se fosse o rastro
das pessoas. Então, por isso que o nome é cookies. Tô ouvindo. Né? Então, foi adotado esse nome Ai, lá atrás. não sei se a minha Por isso que internet, isso mas vezes por foi... outra É trava feito aqui. bug. Por que que o nome de... o computador bugou? Porque foi lá daqueles computadores de antigamente que se utilizavam válvulas. Então, no aquecimento, no momento de baixa temperatura, que era lá nas regiões mais frias, então baixava-se, nevava, aquele período de inverno, então os insetos, que é bug, que é inseto em inglês é bug, então ele se alojava nessa área aquecida das válvulas dos computadores. Aí quando diz, eita, deu bug. Então, por isso. Então a mesma coisa é o biscoito. O biscoito vem da ideia de você deixar rastro. Você comeu, as migalhas caíram e deixou esse rastro. Eu gostaria de perguntar se a Lei Geral de Proteção de Dados, o senhor acha que ela vai ter sucesso em proteger o nosso direito à liberdade e à privacidade na internet? Por exemplo, se eu quiser pedir para o Google, apague tudo que você coletou de informação minha, ela permite isso? Permite sim. Agora, só que esse tipo de expertise, eu vou chamar assim de expertise, porque não está muito Seria acessível. o limpar o histórico, é isso, Jorginho? Na verdade, seria algo mais profundo do que uma limpeza de histórico. Seria uma solicitação formal ao Google para que Tá. aquele nome de usuário vinculado a você chegar no Google e dizer, ô Google, vê só, vocês estão sabendo muita coisa da minha vida, vocês sabem qual propaganda me oferecer, vocês sabem qual é o site que eu visito há 2, 3 anos, vocês sabem todos os históricos do meu celular, por favor, apague isso. A gente já pode fazer isso hoje? Pode sim. Então, através de quê? Tem uma normatização que faz parte do escopo da LGPD, chamada política de cookies. Então, essa política de cookies, então, os cookies, todos os sites, eles são o que seria o cookies, necessariamente, aquilo que eu disse, né? Então, ele vai desenhando ali o perfil de uso, como as pessoas se utilizam do computador. Então, aquelas informações vão se armazenando. Tá, mas beleza, se armazena e vai para onde? Aí vai para onde? Você lembra lá atrás que eu falei do Facebook? Então, hoje, para você ter ideia, quem é a maior reserva de dados do mundo virtual, assim, trazendo para o mundo real, é o Facebook. O Facebook é a empresa que detém um maior número, maior quantidade de dados. Quando eu falo quantidades assim, são dados valiosíssimos. Aqueles dados que você pode extrair informações valiosas para cada usuário que entra em qualquer site que tenha a sua política de cookies vinculado ao Facebook. Então, a política de cookies, o site precisa lançar mão de sistemas específicos, né? ISCookie, um exemplo, estou fazendo uma propaganda aqui, mas tem outras ferramentas, certo, que vão configurar seu cookies. Então, todos e qualquer site que se utilizar de cookies, da coleta de cookies, então ele tem que estar adequado a uma norma específica da LGPD. Entendeu? Então, existe um documento a ser inserido à vista do cliente, e uma ferramenta gerenciando essa coleta dessas informações dos cookies. Então, ele tem que seguir, sim. E se você... Aí, essa ferramenta lhe dá a contrapartida de dizer que eu não quero que você colete meus cookies. Entendeu? Entendi. É por isso que a gente está entrando em tantos sites hoje em dia e a gente está tendo que aceitar, né? Então, essa maneira, né, que os sites ainda insistem em estar dessa forma, estão inadequados, porque ele não te dá a contrapartida, ele não te dá a opção, né? Tem sites aí que tem... Ou aceita ou sai. Ou sai, entendeu? Não, e pior que você vai ter que fechar a página, né? Tem que sair mesmo. Então, é horrível. Então, mas isso é uma coisa muito séria, né? E inconveniente, entendeu? Então, existe, respondendo a sua pergunta, o que é que determina isso é chamado um documento juntamente com a ferramenta que compõe a política de cookies.
Ô, Ivan, essa É, questão de, a oi. gente chama, quem é o controlador nessa história que você colocou na pauta, né? O operador, quem é o Uhum. titular. Então, quem é quem dentro dessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados? E a quem cabe? Qual o direito que cabe ao titular? Entendendo-se por titular, pessoa, né? Eu, pessoa física, Isso. sou o Muito titular. bem. Então, o que é que cabe a mim dentro dessa política de cookies? Ou, desculpa, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, veja só, vamos dizer assim, os personagens principais, né, eu gosto de chamar assim, da Lei Geral de Proteção de Dados, é claro, o titular, que somos todos nós, certo? Que é titular, uma pessoa natural que tenha informações Certo. que você identifica essa pessoa, certo? Direto, indiretamente ou identificavelmente. Esse é um termo. Então, vamos lá. Tem o titular, tem o controlador, que seria assim, para a gente entender. Vamos para o âmbito de uma empresa, né? Porque a LGPD não diz respeito Tá. só a empresa ou empresário, é toda e qualquer atividade econômica ou com fim de organizacional, tipo uma ONG, também está sujeito a estar adequado à LGPD. Então, temos aí o controlador, certo? Quem é o controlador? Certo. O controlador é a pessoa a quem os dados ele vai ter a tutela desses dados pessoais. A tutela vai estar sob a responsabilidade. Então, toda e qualquer ocorrência dentro daquele dado coletado e tratado pelo controlador, a responsabilidade é dele. Aí temos aí o operador, certo? O operador, assim, vamos botar também no âmbito de Certo. negócio. É uma recepcionista, certo? Que fez a coleta do dado, pega o nome, o endereço da pessoa, ou então coleta o e-mail para. E vem a figura do DPO, que é o encarregado dos dados, certo? Então, esse um encarregado, ele tem Ah, uma importância e tem uns cuidados muito interessantes a serem tomados, principalmente se não só pelo controlador. Ele deve ter uma atuação completamente independente e não ter acesso aos dados. A atuação dele é completamente independente, certo? Ele não pode ter. Ele pode ser um certo. funcionário? Pode. Ele pode Mas ser aí, vamos lá. uma empresa contratada? Pode. Mas ele tem que ter essa independência e não ter acesso aos dados tutelados pelo controlador. Sob pena, desculpe, sob pena de multa e sanções muito relevantes para o funcionamento do seu negócio ou da empresa. Pois não, Tá, Rita? então, assim, na prática, eu vou a uma farmácia, tá? Eu Certo. sou titular. Chegando Isso. lá, ela pergunta: você quer fazer seu cadastro? Pronto. Aí a farmácia seria o controlador, é isso? Farmácia como instituição, A como empresa. farmácia, isso. A rede de farmácia. Seria isso? A pessoa Exatamente. que me pede os dados, essa pessoa é o operador, O operador, exato. ok? Ok. E então, quem seria, no caso, a ANPD? A NPD, no caso, é a autoridade nacional, né? A NPD é um Entendeu? órgão Tá travando regulador. para mim de Entendi. novo. Entendi. Uhum, Voltou uhum. agora, Rita. Tu me ouve, Jorginho? A gente tá Eu, te eu ouvindo. escuto, eu escuto. Tá travando de vez em quando. Eu gostei desse exemplo da É. farmácia, porque é algo muito prático, é algo muito do nosso dia a dia. Uhum. Eu não gosto. Toda Uhum. vez que eu tenho que ir na farmácia e eles condicionam o desconto do remédio, aí eu tenho que dar o CPF, né? Eu acho isso uma extorsão de dados, Isso. Isso, praticamente, né? exato. Porque a gente sabe que eles querem Uma o nosso invasão. É uma CPF para invasão. É uma traçar um invasão. Tá perfil. invadindo, né? Uhum. Eles querem traçar um perfil de consumo da gente, né? Quem sabe para fazer o quê? Para fazer o que tipo Isso. de coleta de dados a partir daí, né? Pela LGPD, eu também posso pedir para a farmácia apagar esses meus dados de compras que eu faço com o meu CPF? Certo, pode sim. Olha, veja só, vamos colocar isso na prática. Então,
você chega na farmácia, eu digo assim, porque eu também atuo como perito judiciário e perito criminal. Então, na farmácia eu já fiz assim, como se fosse assim, uma coisa instrutiva para a farmácia. Então, foi no caso aqui, uma farmácia bem conhecida, de tons avermelhados. Então, essa farmácia é uma das que está mais à frente da adequação. Então, quando eu fui lá, Está preocupada com o assunto. Oi? Pelo que você está falando, as empresas vão ter que começar a se preocupar com isso, né? Senão elas podem sofrer processo, né? Exatamente. Não. E já podem ser acionadas através de outras autoridades que não sejam a NPD. Então, essa empresa, ela já estava com a adequação dela, mas só que ela estava, como a gente chama no termo técnico, chamado vício de adequação. Ela estava adequada, com adequação em funcionamento, mas os operadores não estavam propriamente treinados para a finalidade da coleta do dado, né? No caso aí do controlador. Então, isso é chamado já um vício de adequação, porque, a grosso modo, para a gente, assim, numa vista assim, de que o que é que faltou tecnicamente, lá no artigo 41 tem a exigência de treinamento periódico. Então, se não houver, para garantir a adequação, esse treinamento tem que existir. Aí, por exemplo, vai de acordo com o número de colaboradores. A gente estabelece a periodicidade, o intervalo de um treinamento para outro. Então, dependendo da empresa, tem empresa que é a cada mês, tem outra 3 meses, semestral, entendeu? Eu queria só insistir um pouco na questão da farmácia. A farmácia... A LGPD. Certo. Deixa eu só adicionar essa parte aqui. Por exemplo, eles pegam o CPF da gente. Certo. Ok. Mas a partir do momento em que essa Lei Geral de Proteção de Dados existe, eles podem tratar os nossos dados, por exemplo, eles podem pegar essas informações dos últimos remédios que eu comprei e eles podem vender, eles podem comercializar isso, ou eles precisam pedir a minha permissão? Exatamente. Eles precisam, sim. Toda e qualquer atividade de tratamento dos seus dados pessoais tem que ser através do seu consentimento e de forma clara, objetiva. E aí eu vou te falar aqui, o documento, pronto, vamos botar o cenário da farmácia. Então você chega lá, ele faz, quer botar o CPF na nota? Não, quero não. Aí ele faz, não, senão eu não vou te dar, vamos botar bem... Vamos criar o cenário aqui, né? Ele fala, não, se você não me der o CPF, eu não vou poder te dar o desconto. Ah, não, eu quero desconto. Tá bom, eu vou te dar meu CPF, mas antes eu quero que você tenha aí o termo de consentimento para eu poder assinar, para que você possa fazer essa coleta. E esse termo de consentimento, o que é que tem que ter lá? Ele tem que ter lá a finalidade dentro do cumprimento do interesse legal, certo? Quais são... Tem que dizer o que vai fazer com o dado. Exatamente, tem que dizer que vai ser o seu dado. Como é que esse seu dado, aí já é mais a fundo, como é que ele garante o sigilo, a privacidade dos seus dados, através de... Aí tem um outro documento chamado PSE, que é a Política de Segurança da Informação. Então o estabelecimento tem que ter nele tem que ter como é que funciona a coleta do dado através do documento do termo de consentimento e a política de dados que tem que estar exposta lá, essa farmácia que eu falei já tem lá, tem que estar exposta lá, de forma clara, objetiva, transparente e cristalina. Ao exemplo que a gente dá, uma criança tem que entender. Uma criança tem que entender. Porque toda vez que a gente vai ler aquelas coisas que a gente aceita, é tudo uma linguagem jurídica que a gente acha o texto um saco. Você rola lá, parece que tá rolando uma bíblia, né? Vai, parece que tem que... A linguagem daquilo tem que ser clara. Ignore aquilo dali. E dali não existe mais, não. Se você... Eu mesmo já percebo algumas empresas já se adequando, não tendo mais aquilo dali, ter a sua política de privacidade de forma bem,
bem objetiva. Só que aí peca na questão ainda da política do cookies, né? Ainda tem essa questão que você levantou logo no começo, não tem a contrapartida de eu querer ou não. Tem outra questão que é para a gente falar de política de cookies, daria uma outra live. A gente tá te ouvindo, viu? Então, Doutor Ritinha. A política de cookies ela é muito capciosa na questão de que, vou dar só um exemplo, se você aceita de um site a coleta daquele cookies ali, de acordo com o navegador, você aceita para todos. Então a configuração não tem que ser feita naquele site, tem que ser feita no seu navegador. Então, se vocês quiserem, tem o Wikipedia. Então ele dá umas orientações legais. Wikipedia. Como tem o Wikipedia, tem Wikipedia, que vai te mostrar algumas minúcias mais técnicas sobre o uso do cookies. Eu, particularmente, eu não me preocupo muito com a questão dos cookies, não. Entendeu? Aí eu posso dizer depois, porque assim, o cookies é mais traçando seu perfil. Eu me atenho mais à questão da coleta dos dados, aquele momento lá que você vai fazer um pagamento, isso é que você tem que ter mais cuidado. Aí eu estou falando aí meu perfil, né? Uma particularidade minha. Na dúvida, rejeite tudo. De maneira que se você puder ir usar... Na dúvida, saia correndo. Saia correndo. Na dúvida, deixa o produto lá e vai-se embora. Ou então, manda um direct para mim que eu tento ajudar. Oh, que maravilha. É isso que a gente precisa. Ritinha, quer fazer uma pergunta ou eu faço a minha? Oi. Faça a sua. Depois eu quero que, Ivan, a gente converse sobre a questão do termo. Está travando muito aqui, acho que é a minha internet, mas está dando para acompanhar. O termo de consentimento, Ivan. Mas, Jorge, pergunta aí. Eu ia perguntar quando é que essa lei, Diga aí, quando é que Jorginho. essa Lei Geral de Proteção de Dados, que ela já entrou em vigor? Sim, a lei toda já está em vigor. O que vai entrar em agosto é a atuação da ANPD, Autoridade de Dados, e ele está em vigência. A atuação está em vigência. Ou seja, os chicotes para quem desobedecer, né? As chibatadas para quem desobedecer. Exato. As chibatadas mais devidas e mais específicas, vamos dizer assim. Mas, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados ela já pode ser utilizada de forma punitiva através do PROCON e do Ministério Público. Entendeu? Você já pode, ou seja, se você já se entende de alguma forma que foi lesado através de seus dados pessoais, então a lei geral ela já pode ser provocada, certo? E ser utilizada através desses órgãos. A gente sabe que, por exemplo, aqui, assim, tudo eu sempre falo, não é desmerecendo nossa região, não, mas as coisas aqui a gente acontece de forma mais lenta. No Sul e Sudeste, que eu trabalho com o pessoal do Rio Grande do Sul, as coisas lá já estão bem mais funcionando de forma mais natural com relação a isso. Aqui, as empresas estão mais preocupadas lá naquela região que aqui? Não que estejam preocupadas, mas elas já estão correndo atrás de se adequar. Já tem um número maior de empresas e negócios já adequados, já surfando na onda aí da adequação. Entendeu? Eu acho que Ritinha tá com a gente, não? Tá ouvindo, Rita? Tá ouvindo, Ritinha? Oi, agora voltei. Estava travado. Respondi tua pergunta? Ficou claro? Respondeu, super respondeu. Tá certo. Pronto, Rita, você quer saber do Ivan, termo de consentimento. Por exemplo, a gente chega numa lanchonete, aí tá lá a foto do funcionário do mês, né? Então, tudo bem. Se ele trabalha na empresa e ele foi eleito funcionário do mês, mas quer queira, quer não, a foto dele tá ali, tá exposta, né? Tem lá o nome, tem a função, como a gente já conversou. Tem lá um crachá, ele tem uma identificação e tem lá fulano de tal, a foto, a função dele dentro da empresa. O que a LGPD diz em relação a esse procedimento das empresas? O que é que cabe a elas? O que é que cabe ao funcionário dentro dessa nova lei aí? Olha, deixa eu pegando esse gancho aí da fotografia,
falar um pouquinho assim da questão cultural da LGPD, né? É Tá. uma coisa que uma coisa puxa a outra, né? Então, a cultura da gente tá muito assim, que até a gente falou, né, Rita? Da barraca do seu Foi. Zé, Eu queria falar né? também da barraquinha do seu Zé, que a gente anota, Então, porque ainda tem gente que faz isso. Comprou, anotou no caderninho e seu Zé ficou lá com. O Serasa seu Zé, né? Ele está lá é, com a informação, quem deve a ele, quem comprou o quê. E até então a endereço gente dos a gente vendedores. tá na metade da jornada, né? Se a gente olhar para trás, a gente vai ter claramente a visão desse cenário não muito antigo, né? Para a gente não se É. denunciar muito, né? Dizer que é muito velho. Isso, Mas a gente sabe o quanto isso era comum naquela época, né? Então, verdade. comprar na barraca do seu Zé, aí tinha o famoso fiado, né? Que o seu Zé anotava ali, aí pegava o nome da pessoa. Aí o negócio foi se aperfeiçoando. Não, diga quem é. Traga a sua conta de energia para eu saber que você mora lá, que outro dia outra vez aqui se mudou, eu não tenho mais notícia dessa cidadã. Então a coisa foi evoluindo e a gente acabou adquirindo uma cultura assim de desmerecimento, assim, de não se preocupar muito do que a gente fornece às pessoas, aos estabelecimentos. Então aí veio o advento da tecnologia, os sistemas que gerenciam, né, tira pedido, essas coisas todas. Então, isso aí atravessou e a gente continua com o mesmo, muita gente continua com o mesmo comportamento de não se preocupar os dados que estão sendo, que está fornecendo ali para aquelas pessoas, né, e de forma que faz poucos casos. Então, isso hoje em dia é uma coisa muito séria, certo? As pessoas podem pegar esses dados e transformar em informações muito valiosas, né? Então, ou seja, o meu nome, o endereço pode se transformar, o perfil de uma pessoa num âmbito civil que não tenha meu rosto, né? Que não seja Certo. a minha persona humana, entendeu? Então, eu vejo aí ainda, se eu for ali na Rua da Concórdia, eu fui comprar uma peça simples, a pessoa pediu meu endereço, a minha data de nascimento, meu estado civil para comprar uma simples peça. Aí, falando no âmbito da LGPD, o operador de dados está ali fazendo uma coleta, fazendo Ah, uma prática ilegal hoje em dia, já pode chamar de ilegal, e ele diz, por não conhecer, por não ter o treinamento, pela empresa nem sequer ter iniciado o mínimo necessário para uma adequação, ele se vê numa situação, ou eu faço isso, ou eu não lhe vendo, senhor. Mas eu preciso vender. Eu preciso vender. sim. Então fica essa rebuscada de uma cultura. Gente mal intencionada, claro que não são todos, né? Mas já tem gente mal intencionada que tem conhecimento dessa cultura da gente e lança a mão de ir coletando os dados e transformando isso num banco de dados muito valioso, entendeu? Aí então ele diz, não, mas eu não, é o sistema, se eu não preencher isso aqui, que fica aquele asterisco vermelho, que já. Não, se não preencher, o negócio não Isso. vai. Pronto. Então, não, mas é o sistema. Sim, o sistema, eu trabalho com o sistema, eu sei que dá para modular, dá para modelar o sistema, dá para retirar essas. Então, fale com o seu responsável, porque isso aqui não pode, não. Você coletar, querer saber se eu sou casado ou não, minha data de nascimento para eu comprar uma peça, isso não tem sentido. Aí isso aí já desperta, realmente, as pessoas mesmo começam a se questionar, se indagar, entendeu? Mas aí, vamos É lá. importante, Pode falar. é importante a gente lembrar para as Ivan, pessoas aí. que não é obrigatório colocar CPF em cupom fiscal em canto nenhum, tá? Não, isso. Parece que é certo nos estados da Bahia e da Paraíba, mas tem limite para isso, né? Você só precisa colocar CPF na nota quando a compra é uma compra grande, quando você precisa ter a garantia de que aquele bem vai ficar no seu nome, que aquele bem é você que vai ser, por exemplo, responsável por qualquer coisa levar para
para uma assistência técnica, né? Mas em compras de baixo valor, Perito Ivan, a gente não precisa estar colocando o CPF se a gente não quiser colocar, ou se a gente não for ter nenhuma vantagem para colocar o CPF, não é isso? Exato. Boa, bem colocado. Vantagem. A gente tem que ter uma contrapartida, a gente tem que começar a dar valor nos nossos dados pessoais. Então, E aquilo é valioso, aquilo é nosso. é seu, exato, é seu, é intransferível. Você tem a tutela dele. Então, isso aí tem que ser isso aí tem que valer mais do que dinheiro. Então, assim, com relação às normas municipais, o estadual, como você colocou aí, a LGPD, ela não trabalha tirando ou revogando ou levando novas normas. E sim, ela deixa bem claro, isso aí quer fazer, faça, mas tem que ser feita dessa maneira. Então, tem que ser feita de que maneira? Que deixe bem claro, bem transparente, que esse dado está sendo coletado para uma determinada finalidade que componha o escopo legal do legítimo negócio. Isso. Ô, Ivan, então aí também cabe essa questão. E como a gente fala desse termo de consentimento? Consentimento. Pronto, vamos lá. O termo de consentimento para armazenamento. O termo de consentimento é um documento que dá à autoridade, você autoriza ao controlador a armazenar e tratar seus dados. E desde que esteja em conformidade com a LGPD. Esse documento visa registrar manifestação livre, informada e inequívoca, ou seja, não tem que haver dúvida nenhuma de que quais são o consentimento e quais são os consentimentos que você está dando a esse controlador. A finalidade tem que ser bem específica, né? Um exemplo, tomando como exemplo, voltando lá à farmácia, ele tem um trabalho bem interessante da adequação dele, lembrando que não são todas as lojas, viu? Tem loja ainda que está zero. Como varia, como acredito, não. Isso são franquias, né? Tem franquias mais organizadas no aspecto da LGPD do que outras. Então, ele faz lá e pergunta o termo de consentimento. Aí pega, digamos, me confirme seu número. Aí ele dá o número, aí ele manda um código confirmando aquele número, aí aparece lá de forma clara os seus dados estão sendo coletados para qual finalidade. Você permite receber propaganda pelo e-mail ou por celular, sim ou não? Não. Você permite receber propaganda pelo seu e-mail, sim ou não? De jeito nenhum. Você pode marcar tudo lá, não. Jamais. Para qual finalidade? Só para essa compra e pronto, final. Certo? Podia ter uma caixinha assim, nunca jamais. Nunca. Mas agora bem vem. Aí veja só. Mas geralmente não vem consentimento. nem para a gente assinalar. Não tem. Isso é uma exceção da exceção, que inclusive é aqui perto de casa. Eu daqui da Zona Norte. Então, essa daqui tem uma no shopping que meu Deus do céu, eu já chamei a atenção mais de uma vez. Mas é assim, vai ter que aprender. Vai ter que aprender da pior maneira. Errando, sendo punida. Exato. Sabe o que eu estava vendo outro dia? Eu estava vendo na postura de alguns sites que eu vou me cadastrar, que é assim, eles oferecem login via Facebook, Google, às vezes Apple também, né? Ao invés de você fazer o cadastro no site, você terceiriza. Isso. Você parece que fala para a empresa assim, você pega o meu cadastro do Facebook e isso já vai servir como se eu tivesse cadastrado nesse site ou nessa empresa. E a minha pergunta é, quais os limites, quais os riscos disso aí, né? A gente já está admitindo, então, ok, já sou cadastrado no Facebook, o Facebook já trata meus dados e vai enviar para vocês. Mas ali aparece aquela notificação, compartilhar com esse site ou não, por exemplo, o seu endereço de e-mail. Se é algo opcional, eu posso escolher muito bem não compartilhar, né? Mas ainda alguns sites não deixam você entrar, pelo menos do e-mail, né? Uhum. Lembrando que quando a LGPD estiver atuando, estiver de forma...
Eu gostei dessa live justamente porque traz mais informações e informações boas para o principal responsável dessa lei, que somos nós, os titulares dos dados. Então, as pessoas ainda ficam nos Exatamente. tratando como se estivesse fazendo favor, entendeu? Lembra que eu disse a Rita, a gente teve uma outra live que falava sobre isso, então eu disse que as pessoas ofertam coisa que era mentirosa. Né? Olha, clique aqui, preencha isso que você vai concorrer ou vai ganhar determinada coisa. Minha mãe é campeã em cair nisso. Minha mãe, ela é a... Olha, tá dando um tipo de pé de galinha ali, ela bota os dados dela com força. Não, e assim, e ainda manda Então, é compartilhar um com outras público pessoas. mais frágil. É o público que tem mais fragilidade em cair nisso. São as pessoas dos 60 para lá. Né? Porque justamente tem As pessoas com dificuldade em tecnologia. E a introspectura do dado pessoal de não ter. Não, não devo nada a ninguém, eu boto aí meus dados, eu não tenho, e levo ainda dessa forma. Entendeu? Então, Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu fui outro dia para a farmácia comprar uns remédios, eu usei o CPF de voinha, que voinha é ótima para pegar desconto no CPF dela. Compra remédio que só. O desconto no CPF dela foi o melhor desconto que eu tive na farmácia, porque toda vez que ela vai na farmácia, ela põe o CPF e ela compra muito remédio todo mês. Aí o desconto dela ficou lá em cima. É justamente isso que eu disse a Rita. Eu fiz, olha, vão começar a oferecer produtos que não existem. Daqui a pouco vão oferecer produtos, vão premiar realmente produtos, porque daqui o dado, cada vez ele vai mais, a conscientização vai se fortalecendo e vai ganhando mais valor e as pessoas vão... Um exemplo é esses cashback aí que você tem que ler, entendeu? Então aquilo dali não é nada mais do que troca dos seus dados que estão ali e traçando o seu perfil de consumo. Ali ele tem, entendeu? Então o pelo menos está me dando alguma coisa, pelo menos, mas ainda tá, o cashback da gente aqui é uma ninharia, viu? Uma ninharia. Um troco, um trocadinho. E ainda cria um monte de burocracia para você resgatar. Aí, deixa eu só concluir com relação ao termo de consentimento. Após o consentimento, o titular ainda tem direito a qualquer momento exigir a anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados necessários, acessível ao trato ou tratos em desconformidades. A portabilidade, aí eu vou te dar um exemplo, tipo assim, digamos que você tem uma empresa e você tem um contador que faz a sua contabilidade. Aí a portabilidade é você contrata um outro contador, então a portabilidade você vai pegar esses seus dados que estão com o contador e levar, então isso é portabilidade. Ou eliminação, quando a finalidade e a eliminação você pode solicitar, certo? Para essa eliminação diz respeito ao tratamento dos dados, mas só que tem a eliminação que faz parte do processo de tratamento, porque o dado ele começa a ser coletado, tratado e depois ele tem que ser eliminado, certo? Eliminado o quê? Quando se termina a finalidade do negócio. Então, terminou a finalidade, aquele dado tem que ser eliminado. Então, ele só vai ser utilizado ali nas questões das obrigações legais. Né? Aí eu vou lhe dar um exemplo. Eu já ouvi falar que a gente também pode solicitar à empresa que ela responda a gente dizendo quais são os dados que ela já coletou, na verdade? Exato. Ela pode ser obrigada a mandar para você via e-mail um documento com tudo que ela já coletou do seu perfil, não é isso? Exatamente. E tem 15 dias para te dar essa resposta, já podendo ser punida. Um exemplo que eu vou dar com relação ao após a eliminação, que vai ser eliminado na questão do negócio. Mas só que as obrigações legais, um exemplo, do ramo da saúde. O ramo da saúde ele tem a obrigação de armazenar esse dado por 30 anos.
Então, esse armazenamento, hoje, a LGPD traz como deve ser feito. Eles trazem normas específicas na proteção de dados. Então, empresas, o Código Civil, o novo Código Civil exige que a empresa armazene aquela informação de fornecimento de bens e serviços por 5 anos, que é o tempo que você pode recorrer na justiça seu direito se você, de alguma forma, entendeu que foi lesado de forma retardada. Então, mas o armazenamento é só para atender essas obrigações legais. Aí, o que é feito hoje em dia? Pega esses dados, vende para outras pessoas, pega esses dados, fornece para oferecer outros produtos, enfim. Então, esse tipo de coisa é que a LGPD veio para normatizar. O Ivan, isso que você está colocando, assim, dentro também de um dos objetivos da live, que é a questão de trazer à tona o assunto e fornecer para os meus amados alunos, né, o chamado, a fundamentação dentro de um texto, uma vez que esse seja ou tema ou tangencia a ponto de ser utilizado como argumento numa redação, por exemplo, não é? Mas é o que a gente vai chamar de argumento de autoridade. Porque veja que você está colocando aí, exemplificando, trazendo à tona os argumentos que vão sedimentar a questão da LGPD dentro de um possível tema, de um possível texto, né? Porque não é apenas os nossos direitos. Pode falar. A questão maior é a privacidade, né? Exatamente. É a privacidade dos nossos dados também, pessoais. Né? É um direito à privacidade do portador dos dados, então. O direito à privacidade já consta na Constituição, né? Só que, o que acontece? Sim. Como eu coloquei assim, veja, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma emenda constitucional, e ela não é uma emenda constitucional, e nem revoga leis ou normas já existentes. Que atua em toda e qualquer esfera de justiça ou autoridade. Ela traz benefícios para garantir a privacidade através das normas de proteção dos dados pessoais. Aí, o porquê que isso surgiu? Aí a gente falou lá atrás, né? Aí eu coloco aqui, eu trago também da seguinte forma. Todos os negócios, empresa, organização, estão cada vez mais convergidos à tecnologia. E as estruturas legais existentes não são suficientes para garantir a privacidade dos dados de todos nós, certo? Mas as normas de privacidade estabelecidas na LGPD garantem melhor a privacidade dos titulares. Então, eu coloquei assim dessa forma, porque eu vou enaltecer aqui a questão da proteção e privacidade, porque esses são os pilares da LGPD, certo? A LGPD, o próprio nome já é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nesse escopo de proteção, nessa norma... Então, o Brasil aí tem um equívoco, um exemplo. A LGPD é um Ctrl-C, Ctrl-V da GDPR? Não. Primeiro porque a GDPR... ela atua... Ivan, Oi? Diz aí o que significa. Tem aluno meu aí também, para esses argumentos ficarem mais fortes. GDPR. GDPR. A GDPR como se fosse a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Tá. De onde não é uma cópia. Não é uma cópia. De onde vem a nossa LGPD. Exatamente. Ou seja, o Brasil não pegou a legislação, o Brasil não pegou a lei da Europa e simplesmente copiou, mas ele pode ter se inspirado em alguns aspectos e adequado à sua maneira. A realidade do país, né? A objetividade e a finalidade da GDPR com relação à NPD, elas são iguais. Só que, o que acontece? A estrutura nossa de tecnologia, sobretudo, num conjunto de normas que garantam a proteção dos dados pessoais, o Brasil não tem. Eu vou elencar aqui um exemplo só, tem a ISO. Eu tenho uma certificação da ISO 27001, que diz respeito à normatização, à regulação de tecnologia, só que ela é muito genérica.
Aí, a grande diferença entre a GDPR e a LGPD é justamente nisso. A GDPR, ela, lá atuando nos países da União Europeia, ela permite que o juiz, digamos que haja uma atuação jurídica, então o juiz, ele vai escolher ou a norma da GDPR com relação à proteção de dados especificamente, ou alguma norma existente com relação à proteção de dados. A gente não tem nenhuma normatização, nenhuma orientação, nenhuma base que garanta uma proteção de dados. Entendeu? Quando eu falo proteção de dados, o que eu falei lá atrás, são dois pilares. Proteção está relacionados a mecanismos e programas. E a privacidade está relacionada ao direito. Pronto, é o preto no branco e a questão da infraestrutura. Pelo que foi falado até agora, coisas bem básicas. Dado pessoal, que antigamente a gente via como algo muito corriqueiro e passageiro, é algo que o cidadão tem que se preocupar, né? É algo que o cidadão não pode ceder para qualquer empresa, para quem não confia, e tem que partir, tomar cuidado com isso, daqui em diante. Na verdade, deveria ter sempre, né? Mas precisa-se ter mais cuidado com o dado pessoal. Seria um dos argumentos? Um dos argumentos, E exigir o consentimento, o documento de ter que chamar de termo de consentimento. Parte desse princípio. O termo de... Aí, da parte das empresas, né? Mas da parte do consumidor, lembrar que dados pessoais são valiosos e que hoje em dia as empresas estão utilizando esses dados para ganhar dinheiro. Essa seria a consciência do cidadão. Isso. E do ponto de vista das empresas, elas têm que se adequar para que elas não acabem infringindo essa Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso elas precisam conhecer a LGPD. Precisam se adequar. Ela precisa se adequar. Conhecer a LGPD ficou em vigência 2 anos para se conhecer. Então não tem mais. Quem não está adequado... Ou seja, nós temos que colocar os profissionais que já deu tempo, né? Já deu tempo. Já deu muito tempo. Já. E tinha uns torcedores... Agora, será que esse tema está... Desculpa, é o delay, às vezes é o atraso. Será que esse tema, você acha que esse tema está atingindo a maior parte do público? Será que as pessoas estão começando a criar essa consciência no Brasil, ou será que a gente está ainda longe disso, Peripipa? Então, Jorge, a nível do que eu falei dos personagens, quem é o personagem principal da LGPD são os titulares. Os titulares é o que menos sabem dessa lei. Onde circulam nossos dados nos meios corporativos, nos meios de negócio, esses é que tem que se preocupar. Tá entendendo? Eu gosto de levar informação, de levar a luz do conhecimento de que utilizando o jargão aí, veio para nos empoderar do acesso ou do tratamento dos nossos dados, tá entendendo? Que é o principal da LGPD, somos nós, os titulares. Então, a gente tem que começar a dar bastante valor a esses dados, tá entendendo? A gente até falou na questão, um exemplo da senha do cartão, né, Rita? Eu até falo assim, a nível de segurança cibernética mesmo, colocar a mão quando for digitar sua senha, né? Porque não tem só a pessoa, né? Não se constranger disso, tá entendendo? Eu até me preocupo, assim, não é por causa de você não, porque tem câmeras aqui que podem coletar esse meu... até os trejeitos do dedo é coletado e aqui dali o cara pode descobrir minha senha. Tampa a mão direitinho. Coloca a mão e digita a senha. Vai de capa. Você lembra uma propaganda sobre a cédula para conferir que a pessoa... Olha, fulano, você quer ir para poder conferir que ficava constrangido? Então a mesma coisa, a gente tem que se ficar constrangido, não. Botar a mão e colocar a senha. Porque tem gente por aí que vai ver, não, coloque aí, é tal, a minha senha. Eu não tenho dinheiro mesmo, ele achando que o que tem de valor dele é o dinheiro dele, desde que são outras coisas. Mas é como você falou, é cultural. É cultura, é uma cultura que tem que ser quebrada. Então, as empresas só vão começar a se acelerar o processo da adequação quando a gente começar a exigir nossos direitos, né? Então, tomando como exemplo da farmácia, vai ter, então eu quero desconto. Então, vou dar. Então, me dá o termo de consentimento e ele tem que ter o termo de consentimento. Ele não pode me privar do acesso ao desconto
Porque ele é que está descumprindo a norma. Entendeu? Ele é que está descumprindo a norma. Pode falar, Rita. Veja, aí vem assim, outra visão. Vai uma pessoa, qual é a autoridade? Veja, que vai a uma farmácia, por exemplo, eu vou e denuncio, tá? Aquela farmácia, vamos supor que houvesse essa denúncia. Então, vai uma autoridade e solicita a adequação à LGPD. Ok. Uhum. Só que essa pessoa, ela também precisa ser, ou está acompanhado, de alguém que seja técnico, alguém que possa observar. Porque quando alguém diz assim, não, mas está no sistema. Se eu não entendo, eu, como autoridade, eu não sei mexer com aquele sistema, entende? Como informática, como é que eu vou realmente averiguar se dentro daquele sistema existem a necessidade daqueles dados? Está dando para entender a pergunta? Tô dando para entender sim. Vê só, Rita. Aí nessa Deu para questão ouvir aí, ou travou? deu para ouvir. Deu para ouvir, claro. Escutamos. Então, veja só. Isso aí a gente já pula para uma outra questão. Você está querendo dizer assim, será que o estabelecimento está honrando com as exigências da LGPD? É isso? Não é assim? Isso. Mas isso aí não cabe a gente. Ele tem que fazer o papel dele. Eu mesmo já ouvi, eu vou colocar um computador aqui, vai burlar meu banco de dados, a pessoa vai ter acesso, mas tá bom, você vai enrolar a pessoa, mas vai chegar uma hora que a autoridade nacional vai vir aqui, aí vai ter, tá tudo lindo, tá tudo, aí vamos testar, a autoridade ele vai ter um profissional de direito que vai verificar a política de segurança da informação, sua política de uma hora o jogo vira. Entendeu? Aí, então, assim, aí isso aí a gente não pode se preocupar. A gente já pode cumprir com a nossa obrigação, que é cobrar a devida agência da lei dos estabelecimentos. Se não tiver, paciência, mas você fala, e o outro fala, e daí vai começando. Além dos meios de informações que já estão, quer queira que não, eu acho que até a emissora do Jorge já fez alguma matéria com relação a isso, se não me engano. Mas eu já vi em outras emissoras também. Acho que quando estava perto de entrar em vigor, foi feito várias abordagens. Eu vi assim, nos esclarecimentos, então o que acontece? Outro equívoco na cultura, os esclarecimentos com relação assim, que as pessoas explicavam só a questão do direito, porque se é lei geral de proteção de dados, quem vai cuidar disso é advogado, quando na verdade não é. São dois profissionais. Lembra que eu disse os dois pilares? Proteção, profissional de TI, os dois pilares, proteção e privacidade. Profissional do direito. De direitos. Então, eu mesmo vi muitos profissionais do direito cometendo alguns equívocos. Ivan. Oi, pode falar aqui. Tá? São os dois pilares, não é isso? São os dois pilares, Isso. até para ficar claro na hora de argumentar aí nas redações dos meus pimpolhos. Os dois pilares, proteção e privacidade. Proteção cabe ao técnico, no caso, ao TI, né? E a questão da privacidade, a questão do profissional da área de direito. Isso. Não é isso? A imprensa ainda vai ter um papel muito importante nesse processo em informar a população disso tudo, desse contexto inteiro, né? E aparentemente ainda não começamos a tocar nesse assunto tanto quanto deveríamos. Por quê? É claro que o senso comum ainda da noção de que os dados são valiosos e que as empresas não podem fazer o que elas querem, ainda não chega à maior parte da população. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo muito claro dessa realidade. A quantidade de pessoas que têm o auxílio emergencial fraudado por bandidos que estão em presídios ou por quadrilhas que se especializaram no roubo de dados. Recentemente, a Polícia Federal fez uma operação e prendeu um jovem que ele tinha fraudado mais de 4 mil benefícios do auxílio emergencial através do roubo de dados, né? Ele roubou os dados das pessoas, de alguma maneira, comprou um banco de dados e conseguiu fraudar o sistema do auxílio emergencial, que não é simples de fraudar, né? Então, pegando os dados das pessoas mais simples, ele acabou fazendo isso, né? Então,
ainda temos uma missão muito grande pela frente aí no Brasil de conscientizar a população E os profissionais a também. população conseguir acordar para isso. E a questão dos dois profissionais também, de tanto de proteção e privacidade. Por exemplo, eu faço muito um trabalho, estou fazendo muito um trabalho instrutivo, por exemplo, pegando os clientes no qual eu já atuo, levando a informação. Então, tem clientes que fazem parte, vou lhe dar um exemplo aqui da ADVB, que é a Sociedade Brasileira dos Dirigentes de Marketing do Brasil, aqui em Pernambuco, que é a dona Verônica, a presidente. Então, ela me concedeu. Então, eu estou fazendo a adequação deles lá, tá entendendo? Fazendo de forma instrutiva. Eles estão seguindo, então eles estão saindo na frente. Aí, qual é a vantagem aí de eu fazer a adequação junto a essa? Porque eles são concentradores de atividades. Então, várias profissionais que são associados àquela associação ali vão ter acesso de forma mais acessível. Porque, assim, além do mais, viu, Jorge, tem ainda a questão da informação de que a LGPD é a galinha dos ovos de ouro. Entendeu? Então, saiu um vídeo aí de uma pessoa que dizendo que uma adequação pode chegar a R$500 mil. Não existe. Entendeu? Então, tem muitos equívocos com relação a isso. Tá entendendo? Aí o que acontece? Muita gente entra, aí faz, eita, realmente, isso aqui não é para mim, não. É muito trabalho por pouco dinheiro. Vamos dizer assim, eu vou trabalhar muito, não vou ganhar nada, tá entendendo? E Dona Rita sabe bem, Dona Rita e Dona Verônica, que é a presidente, são duas pessoas muito importantes, sempre me deram boas oportunidades para sempre demonstrar assim, que eu tenho uma atuação assim, mais instrutiva, eu gosto muito de instruir as pessoas, eu não gosto de criar problemas para vender solução. Dona Rita sabe, é minha cliente há quantos anos, né? Há um Me deu monte. espaço há um monte de tempo. Eu fiquei nervoso da primeira vez, foi a minha primeira cliente externa. Fiquei nervoso, montei o computador, meu Deus, o computador não funciona, dona Rita, calma, não sei o quê. Quer dizer, então, assim, porque eu já tinha esse receio, assim, de que, meu Deus do céu, eu vou sair daqui sem resolver o problema. Eu já sabia do histórico dos profissionais, de que entrava, tinha acesso à casa das pessoas. Porque tecnologia aqui sempre é aquela coisa tudo nova, né? Aquela coisa que veio para impactar e as pessoas sempre têm uma abertura mais fácil. Então, eu sempre tive esse receio de não... Eu sempre via muitas pessoas trabalhando errado, eu não quero ser tomado, então não vou fazer tal coisa, eu não vou agir de tal maneira. Então, tem muito esse lado da responsabilidade social dos profissionais. Você colocou bem aí a mídia, a imprensa, atuar mais de forma... levar a informação de que os dados pessoais têm, sim, grande valor e que não deixe ele exposto, não dê informação que não cabe naquele momento. Tá entendendo? A gente já tem... Eu vi hoje uma matéria que você fez, que a pessoa teve a preocupação de criar um WhatsApp só para o fim de negócio, né? O WhatsApp, o business. Pronto. Isso aí já é, por si, uma maneira da pessoa se preservar, trabalhar corretamente, né? Não misturar o envolvimento pessoal com o envolvimento profissional. Entendeu? Isso aí por si só. E quantas pessoas fazem isso? Muito poucas. E o contexto de tecnologia atual do Brasil tá incluindo, o Brasil está incluindo as massas, o Brasil está incluindo a maior parte da sua população digitalmente durante essa pandemia, né? Até para poder receber os benefícios, né? As pessoas estão sendo obrigadas a ter celular, a entender de aplicativo de banco. Aí vem eu me preocupo com uma coisa muito séria que vem acontecendo nesse contexto, que é o auxílio é pago, aí vem aquela firma, fintech, PicPay ou afins, né? Tem tantas por aí, e oferecem para você uma opção para você sacar o auxílio antes do tempo, que é uma transferência via boleto bancário, que é certificada pelo Banco Central. Aí o auxílio sai da conta da Caixa, cai na conta do PicPay, mas a pessoa muitas vezes nem sabe que ela está sujeita a taxas nessas outras empresas, nessas fintechs, sabe? Então, é realmente uma mudança de cultura profunda no Brasil, para poder que as pessoas comecem a prestar atenção que elas estão sendo o tempo todo
monitoradas e que os dados delas estão sendo capturados como os seus costumes, né? Como informação. O dado que se transforma em mercadoria, né? É o hábito do cidadão sendo tudo codificado e armazenado e eles prontos para vender isso num pacote como se fosse uma prateleira de supermercado, né? Como se fosse um produto que você compra para consumir. A refinaria, você acabou de dizer, refinou e entregou lá o produto aditivado, comum, por exemplo, do petróleo. Entendeu? É exatamente isso, João. Exatamente. Muito esclarecedor o papo. Exato. Então, olha, Rita, tem muita coisa aqui. Ivan, só mais uma coisa que a gente também tinha comentado. Hoje em dia... Pode falar. Pode falar, Rita. A questão da segurança com o Pix, Ivan. Importantíssimo esse assunto. Pronto. Muito importante. Está travando para vocês. Muitas pessoas usam o Pix, né? Pix, também uso. É como o Jorginho colocou aí. A gente tem a opção de fazer o cadastro no Pix, né? A chave, sendo o CPF, o número o e-mail ou o número de celular, né? E o e-mail. Então, vamos só falar um pouco desse Pix que muita gente que está aí usa, inclusive eu. Então, eu também. O Pix eu uso também muito. O Pix é uma tecnologia nova, certo? Como outra foi colocada aí no mercado. Isso. Certo? Uma coisa boa, assim, na minha ótica, facilitou a vida de muita gente, né? Quebrou umas burocracias horríveis. E tá aí. Aí o que é que eu recomendo fazer? Se existe vazamento do dado pessoal, então, a partir do momento que você aí você chega lá para a pessoa, chega seu nome e seu e-mail, dado pessoal, né? Falha de compartilhamento. Compartilhou seus dados indevidamente, sem consentimento. Botou o e-mail, nome e e-mail. Além dos nome e e-mail, tá a tua conta, número de dados da conta, entendeu? Vai outras coisas, outras cositas mais. Então, somente só para o Pix. Aí você vai ficar menos exposto, vai estar se expondo bem menos. Eu acho botar CPF no Pix um grande risco. Com certeza. CPF nunca. Mas assim, como eu estou dizendo, CPF e e-mail, CPF mais ainda, né, Jorge? CPF com certeza, porque é um documento, né? Você tá deixando. É um documento. É perigoso. Eu vou mudar. Eu tenho a minha chave Pix, eu botei meu CPF. Tem que mudar isso urgente. Na verdade, quem deveria mudar é o Banco Central, né? As operações. Isso é falha de modelagem de segurança da informação. Cibersegurança. Mas agora, depois dessa discussão, ficou algo tão assim, óbvio, que não sei como é que eles botaram para ser com CPF, gente. Não podia ser um negócio desse. Eu não sei. Eles não deveriam ter colocado. Entendeu? E eu não deveria ter aceitado não também. Deveria ter. Foi assim, profissionalmente. Estamos juntos, Jorginho. Tá vendo? Sinceramente. Olha as coisas se cruzando. Cultura. Eu nunca fiz Pix para... Olha a cultura se misturando. Entendeu? Isso. Você colocou lá seu CPF achando que não é nada. Não é meu CPF, pô. Serve pra quê? Serve pra nada. Quando, na verdade, tem muita coisa por trás. É a base de tudo. E aí você falou criar um e-mail específico para... cria um e-mail específico, certo? O Banco Central deveria eliminar essas coisas, deveria codificar, né? Aí ele vai dizer, não, mas já tem lá, tem a chave aleatória, mas eu já tive tanta dificuldade de usar a chave aleatória que eu mando pro povo, não tá funcionando não sei o que, bota isso aí mesmo. E também tem lá a maneira de você fazer o Pix, colocando os dados bancários, sem você precisar, entendeu? Sem você precisar colocar nada. Boa. Tem a transferência. Vou pesquisar mais sobre isso depois. Tem outras, eu já percebi que cada banco tem uma modelagem diferente. Então, assim, faz um e-mail específico que aí atrela aí até um controle melhor financeiro, entendeu? É claro que você, para cada banco, você vai ter que fazer né? Mais paciência. Uhum.
Porque tem E quando aí, você usa o CPF de um, você não pode usar no outro. Ou quando usa o telefone de um, você não pode usar é, no outro. a Entendeu? chave, para cada banco a chave é Exatamente. diferente, Exato. Aí a gente né? tem que dar os pulos da gente para se prevenir. E fazer, olha, tem lá a reclamação do Bacen. Eu mesmo já fiz reclamação, Banco já. Central do Brasil, É, bastante. pode fazer da ouvidoria do Bacen. Você pode fazer reclamação e dizer de forma Que que é tá, outra tá questão havendo cultural aí. de reclamar, né? De procurar os canais devidos, né? Para É, reclamar. é, é aquela É feito Precisamos no, cultura ser ainda, educados né, para Cláudio, isso que diz é também. feito no assim. lei manual, né? E aquilo que muita gente diz assim, não, não vou procurar, não, não vai dar em nada. Nunca ninguém resolve. É, Então, a gente vai na política do deixa para lá, do deixa disso, e não procura os direitos que realmente não sabem. Esse é o grande problema. E é em cima dessa é, não procura que as pessoas usam de má fé e cada vez mais ludibriam a gente, ou tentam, né? isso. Deixa eu só passar uma informação para Jorginho, que ele fez uma pesquisa aí, falando que a Oi? LGPD não estaria em vigor, né? Então, vê, tem três datas, Jorginho. Então, a lei Uhum. ficou na vigência de 2018 a 2020, passou a vigorar em 18 de setembro de 2020. 2019, teve uma lei complementar da LGPD, a 13.853, que faziam mudanças sobre prazo, sobre o perfil do DPO, e tem agora agosto desse ano, que é a NPD. A NPD vai, se tudo correr como os trâmites foi, como é que foi na LGPD? A LGPD, a turma dizendo, não, vai para 2020, vai para 2021, não sei o que, não, então passou direto pelo plenário, o Senado passou direto para o Executivo assinou e entrou em vigor naquele ano mesmo, em 2020 Uhum. mesmo. E agora, aí são mais na verdade foram a NPD, o escopo da NPD ficou pronto em 2019 temos Uhum. aí 2 anos de vigência. E em agosto vai passar a atuar com as sanções e as multas. Certo? Rita, Ok. eu gostaria de colocar assim da seguinte Ah, forma, com relação aí as pessoas se terem a questão das informações, né, que eu acho importante você ter com relação aos personagens da LGPD, o controlador, certo. o operador, o titular, Operador a e NPD titular. e o DPO, certo? A questão das documentações, as documentações obrigatórias, que é a política de privacidade e o termo de consentimento, certo? E tem uma coisa que De constitui todas privacidade, esse certo? escopo aí no pilar da privacidade, que chama-se PSI, que é a sigla de Política de Proteção da Informação. Então, isso aí é que constitui, que define as práticas internas, os mecanismos tecnológicos, as políticas de privacidade exercidas pela empresa, entre parênteses, controlador. Então, o PSI, dentro do PSI teria a política de privacidade e os termos de consentimento, certo? E a política de cookies. Essas são coisas importantes Certo, para certo. ter. Pode dizer que as pessoas, se quiser mandar pergunta pelo meu direct, eu vou estar à disposição, eu vou estar respondendo, certo? Dizer que também que todas essas Certo. exigências ela avançam para os ambientes virtuais. A empresa virtual tem que se adequar, certo? Sites e aplicativos tem que estar adequado, tem que obedecer a lei também. Certo. Dados sensíveis foi o que a gente não falou muito. Aí, se a gente tiver um tempinho aí, que eu acho muito importante, os dados Os dados sensíveis, sensíveis. não é? Posso falar? Tá, vamos tentar resumir aí, porque tudo isso que você está Vamos tentar. colocando são os argumentos de autoridade, inclusive não só para a gente, mas para uma argumentação dentro de um texto, né? É, isso é uma coisa bem superficial, mas que é suficiente para uma redação, com certeza. Dados
dados sensíveis são a relevância, né, que descreva o perfil da pessoa. O que é o perfil? À vista de quem está ali observando. Entendeu? Esses são os dados sensíveis. Então, ele fala sobre a questão de suas convicções religiosas, a sua etnia, a sua filosofia, opinião política, opção sexual, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida a saúde e a vida sexual das pessoas. Biometria vem a questão do dados sensíveis para menores. Então, é imprescindível obter consentimento e negar os responsáveis a se pedir conteúdo estritamente necessário para atividade econômica ou governamental. Só pode coletar, aí vem outra observação muito importante, que são as autoridades. Só pode coletar dados se for para urgências relacionadas a entrar em contato com os pais ou responsáveis para a proteção da criança e do adolescente. Outra informação que a gente tratou aqui, na LGPD não existe consentimento tácito. Viu, Jorge Tamon? Esse é muito importante. Sim. Consentimento tácito, esse aqui. Subentende-se que você já consentiu. Isso não existe para a LGPD. Né? Então, a LGPD não revoga um contrato trabalhista. Aí ele diz, ele não diz não, mas você vai fazer uma alteração que é mais trabalhosa ou você faz um consentimento específico para aquela finalidade. Então, tem que haver, por escrito, um consentimento. Sempre. É diferente do direito, né? Tem aquela ideia, pressupõe-se que na LGPD não tem esse pressuposto. Não tem. Entendi. Não tem. Então, vai ter sempre para obedecer às questões da segurança de proteção, para estar ali, garantir a proteção daquelas informações e a privacidade. Tem que ter as coisas tudo preto no branco direitinho. Pronto. Dados sensíveis é uma coisa muito importante. Viu, Rita? Dados sensíveis é uma coisa muito importante, porque, assim, trata da personalidade da pessoa. E o que eu espero realmente que tudo que você está falando, Ivan, são os argumentos de autoridade mesmo. Com relação ao perfil da pessoa. Os dados sensíveis compõem uma série de informações que traçam o perfil. Daquela pessoa cedendo seus dados, né? E que uma hora ou outra as empresas acabam coletando essas nossas preferências, né? Exato. Por exemplo, se a gente é de esquerda ou centro, né? Ou qual é o viés político. Exatamente. Tem muita... Que é errado, né? É muito rico esse tema e tem muita discussão para muitas lives, eu acho. Pronto, mas eu acho importante. Então, a questão do papel do titular, acho que ficou bem claro, né? Tem alguma dúvida? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Sim. Tanto do titular, quanto do controlador, quanto do operador, ficou claríssimo. Pronto. Certo? E os dado pessoal é tudo aquilo que identifica a pessoa direto ou indiretamente, né? O dado indireto, chamado dado identificável, o número do IP é uma placa de carro. Então, isso são dados identificáveis. Pois é, Ivan. Então, acho que a gente, assim, nesse momento, acho que a gente conseguiu realmente esclarecer muita coisa que poderia, para algumas pessoas, estarem assim, ocultas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que foi super engrandecedor, né? Os argumentos de autoridade foram colocados, né? É extremamente claro, né? Então, assim, é um assunto que ainda vai precisar ser muito explorado, realmente, muito explorado, porque, como você disse, nós titulares somos os mais interessados e muitas pessoas, quando a gente fala, a maioria ainda não sabe nem do que se trata, né? Então, ainda é um assunto que tem muito que se explorar. A gente ainda vai ter muita live sobre isso. Certo. Espero que eu tenha contribuído aí. Essa realidade para a gente se proteger e proteger nossos dados, né? Isso. São valiosos. Exato.
Muito Isso, obrigado pela exatamente, oportunidade Jorginho. de vocês. Jorge, foi um prazer lhe E aí, conhecer. gente, ó, só gratidão, né, a E vocês obrigado mais uma dois. vez, Rita, pela oportunidade. Quanto mais esclarecimento para quem estiver ouvindo a gente, melhor. Com certeza. O intuito foi esse, levar informação. Ritinha, obrigado mais uma vez. Ô, eu que agradeço a vocês dois, sempre parceiraços aí, amigos, né? Amigos de longas datas, que a gente não vai fazer conta agora, não interessa, Né? Deixa pra lá, deixa pra mas lá. que a gente está sempre aí contribuindo de alguma forma, né? Então, que haja mais lives Isso. A dessa, ideia foi que a essa. gente contribua mais, não apenas para produções textuais, mas para uma conscientização. Tá certo. Pronto. Precisando, estarei às ordens. Meus amores, Tchau. um Um beijo, abraço. boa noite. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, né? Joia, obrigado, pessoal. E Ritinha, estamos aí, Jorginho, a sempre gente que precisar. te vejo amanhã. Te vejo Não, amanhã ao meio-dia. Sempre. um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.